Momento de reflexão. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, que a paz esteja com todos. Nós vamos compartilharmos juntos da palavra de Deus, né? Mais uma vez eu quero deixar o recado da parte de Deus para você, tá? Que Deus abençoe você que já é inscrito. Se você ainda não é, eu convido a você a se inscrever nesse canal, tá bom? Se você já é, eu quero que você compartilhe, tá? Vamos fazer cumprir aquilo que está escrito em Marcos, capítulo 16, verso 15, tá certo? Mas a palavra de hoje é essa, né? Gostaria que você meditasse no que eu vou lhe falar, no que Deus vai usar da minha pessoa para lhe falar. Por quê? Hoje, o que eu vejo de pessoas que atribuem o seu sofrimento, né, a Deus, o que eu vejo de pessoas que colocam Deus como culpado do seu sofrimento, né, ou talvez a pessoa até fale assim, nossa, mas se Deus existe, por que que tem tantos moradores de rua? Se Deus existe, por que que tem tantas pessoas passando fome? Por que que tem tantas pessoas sofrendo? Só que a pessoa não entende, meu amigo e minha amiga, que Deus, Ele nos deu liberdade de escolha, né? Que Ele nos deu a vida, mas quem administra a nossa vida somos nós, né? Deus, Ele continua no mesmo lugar, continua sentado em seu trono, esperando que o ser humano venha reconhecer os seus erros e se voltar para Ele. Não pense você, meu amigo e minha amiga, que Deus ele tem prazer no sofrimento de alguém. Claro que não. Deus não tem prazer em ver uma pessoa sofrendo. Deus não tem prazer em ver uma pessoa passando fome, em ver uma pessoa padecendo com uma doença, né, passando frio. Mas isso aí, meu amigo e minha amiga, cabe à pessoa ela decidir o que ela quer fazer da vida. Às vezes, eu faço parte de uma igreja, lógico, faço a obra de Deus nessa igreja. E, às vezes, quando eu estou na igreja lá, fazendo a obra de Deus, aparece lá moradores de rua, às vezes pedindo para usar o banheiro, pedindo para tomar um café, pedindo para tomar água. E dificilmente eu vejo um deles me pedindo uma oração. Dificilmente eu vejo um deles querendo ajuda, querendo ficar livre daquela vida. Então, como que eu posso ajudar alguém que não quer ajuda? Então, assim é Deus. Deus, mais do que ninguém, Ele deseja fazer algo pelo ser humano. Você acha que Deus ele tem prazer em ver aquilo que Ele fez se perdendo? Aquilo que Ele fez, o ser vivo que Ele criou, que somos nós, né? O ser humano que Ele fez segundo a sua imagem e semelhança. Você acha que Deus ele quer a gente no sofrimento, quer a gente padecendo? Claro que não. Só que Deus, ele colocou uma responsabilidade em nossas mãos, que é a nossa vida, é administrar a nossa vida, é decidir o que vai ser da nossa vida. Deus, ele não traça o nosso destino. Deus ele tem planos, sim, para fazer na vida daqueles que o querem servir. Em Jeremias até fala isso, né?
Jeremias 29:11 fala isso. Eu conheço os planos que tenho para fazer, eu sei os planos que tenho a vosso respeito, né? E algumas traduções fala pensamentos, que ele diz, né? Pensamentos de paz e não de mal. Ou seja, Deus não quer o mal para ser humano nenhum. Só que a pessoa ela tem que querer se incluir nesses planos. Deus ele só realiza o plano dele na vida daqueles que o querem, na vida daqueles que verdadeiramente se voltam para ele. Você pode ler na Bíblia Sagrada Deus fazendo convite para que as pessoas se voltem a ele. Você pode ler lá em Isaías 55:6 e 7 e 8, né? Isaías 55, versículo 6, versículo 7, versículo 8, em diante, começa no 6, né? Que ele diz que a pessoa tem que buscar ele enquanto pode achar, invocar enquanto ele está perto. Ele deseja até que o ímpio, ou seja, a pessoa que vive no caminho errado, no caminho da maldade, se volte para ele. Então Deus ele faz lá os seus convites. Ele deseja que o ser humano se volte para ele. Exatamente foi por isso que ele foi capaz de mandar o seu próprio filho morrer numa cruz, como a gente vai relembrar isso nessa sexta-feira, que é a sexta-feira da paixão. Né? Deus ele foi capaz até de entregar o seu próprio filho numa cruz. Para quê? Qual que foi o objetivo? Para trazer o ser humano para perto dele. Mas infelizmente, meu amigo e minha amiga, nem todas as pessoas querem. Mesmo Jesus tendo morrido na cruz por cada um de nós. Então, a sua vida, a minha vida, vai ser resultado daquilo que a gente escolhe, daquilo que a gente decide. É você que vai dar nome à sua vida. Se você decidir que a sua vida vai ser uma vida derrotada, fracassada, no sofrimento, Deus não vai interferir. Por outro lado, se você decidir que a sua vida será uma vida abençoada, feliz, Deus ele vai te ajudar. Deus ele vai fazer a parte dele, o impossível. Olha o que a Bíblia diz, ó, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 19, fala sobre a criação da humanidade. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2, verso 19, você pode anotar aí, que depois que Deus ele havia feito o homem, aí Deus criou os animais. O que Deus fez? Deus levou os animais para que Adão desse o nome para os animais. Tá em Gênesis 2, 19, que a Bíblia diz, né? Que depois que Deus criou, né, os animais do campo, as aves do céu, ele trouxe para que Adão desse a cada animal o seu nome. E assim como Adão chamou, assim foi. Ou seja, Deus não interferiu no nome que Adão deu a cada animal. Deus não interferiu. Deus não falou assim, ô Adão, eu quero que você não coloque o nome no cachorro de cachorro, não. Eu quero que seja coelho. Não. O que o Adão decidiu, assim foi. Esse aqui vai se chamar cachorro, esse aqui vai se chamar boi, esse aqui vai se chamar vaca, esse aqui vai se chamar bode, né? Esse aqui vai se chamar cavalo. Ou seja, o que o Adão determinou, assim foi. Então, o que eu quero que você entenda com essa palavra? Deus, ele nos deu a vida. Deus nos criou. Deus nos deu o fôlego. Todos os dias que nós amanhecemos, Deus nos dá uma nova chance de decidir ser uma pessoa melhor. Deus nos dá uma oportunidade para a gente decidir o que a gente vai fazer da nossa vida. Porque isso está nas nossas mãos. É você que vai dizer se a sua vida vai ser uma vida sofrida ou não. É você que vai decidir se sua vida vai ser uma vida na derrota ou não. É você que vai decidir. Então eu não posso atribuir o sofrimento a Deus, porque Deus não é culpado. Então se pessoas vivem sofrendo, padecendo, não é Deus que quer isso, mas é a livre
escolha que a pessoa fez. Você pode observar que tem muitos moradores de rua que eles não querem sair daquela vida. Eles gostam daquela vida. E muitas das vezes você for tentar ajudar eles, né? Eles até vão ficar bravos. Ou seja, porque eles escolheram viver nesse sofrimento. Então, meu amigo e minha amiga, Deus ele continua sendo Deus. Deus ele continua estando aonde ele está, esperando que o ser humano se volte para ele. Mas infelizmente nem todos querem isso. Ou seja, cada pessoa ela tem o poder nas mãos de decidir aquilo que vai ser da sua vida. E aquilo que você decidir para você, Deus não vai interferir. Se você decidir ser uma pessoa abençoada, se incluir nos planos de Deus, se voltar para Deus, amém. Deus ele vai se alegrar. Agora, se você decidir o sofrimento também, Deus não vai impedir. Deus vai te alertar, vai te avisar, vai tentar, né, te convencer do ao contrário. Mas quem vai decidir ou não, se você se volta ou não para ele, é você. Então, eu e você, nós que decidimos a nossa vida, o que vai ser dela. Nós que damos nome para a nossa vida, tá bom? Então, que você possa ficar com essa palavra. Medite nessa palavra, tá certo? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim me permitir.